O livro Sagarana, de Guimarães Rosa, é a coletânea de 9 contos que se passam no sertão de Minas Gerais e denotam os costumes e cultura do sertanejo. Foi primeiro escrito pelo autor com o nome de Contos, em 1938, mas só foi publicado em 1946 e com grandes cortes das histórias originais. Filho de Flor Eduardo Pinto Rosa e de Francisca Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa nasceu no dia 27 de junho de 1908, em Cortesburgo, Minas Gerais, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. Ainda pequeno, mudou-se para Belo Horizonte, onde se formou e mais tarde teve sua faculdade de medicina patrocinada por seu tio. Em 1930, casou-se com Lígia Cabral Pena, de apenas 16 anos, com quem teve 2 filhas, Vilma e Agnes. Nesse mesmo ano, se formou na faculdade e exerceu a profissão em Itaguara, onde passou a ter elementos do sertão como influência na sua obra. Em 1933, foi para Barcelona e passou alguns anos como diplomata na Europa e na América Latina. Durante a Segunda Guerra, emitiu mais vistos do que o legalmente estipulado, por isso ganhou reconhecimento dos Estados de Israel. Na segunda vez que se candidatou para a Academia Brasileira de Letras, ganhou com unanimidade em 1963. Assim, assumiu apenas 4 anos depois, em 1967, que chegou a afirmar, em tom de despedida, como se soubesse o que se passaria ao entardecer no domingo seguinte. A gente morre é para provar que viveu, segundo o próprio João Guimarães de Rosa. Em seguida, apenas 3 dias depois, faleceu. Ao ambientar as histórias no interior de Minas, ele apresenta inúmeros aspectos culturais daquela gente, entre eles o heroísmo do sertanejo e as diversas formas de mitos que surgem nos contos. Poderiam esses heróis populares serem relacionados com a nossa realidade de hoje em dia? O Burrinho Pedrez. Este conto aborda o burrinho Sete de Ouros, que já passou por diversos donos, tendo uma utilidade imensa ao longo de sua vida. Dessa vez, na fazenda do Major Saulo, que está enviando bois para uma longínqua cidade, durante uma travessia do Córrego da Fome, ocorre um acidente, que acaba resultando na morte de todos os animais e grande parte dos vaqueiros, com exceção de 2 vaqueiros, ambos juntos com o Sete de Ouros, outra exceção a sair vivo do incidente. Sete de Ouros pode ser considerado de fato um herói, sendo retratado durante o conto como já velho e cansado, com extremamente menos utilidade do que anteriormente, tendo uma vida que serviu diversos donos, e dessa vez, mesmo com o decor da história, ainda tendo função como mito, sendo o único animal a sair vivo do acidente, demonstrando imenso valor e grande cargo heróico. Lalino é um cara malandro que não aprecia o trabalho, apenas a boa vida. Ele abandona seu serviço na estrada de ferro e vai para o Rio de Janeiro em busca de algo melhor. Ele larga sua mulher, Maria Rita, mais conhecida como Ritinha, na região. No retorno, ele a encontra casada com o espanhol Ramiro. Ele torna-se cabo eleitoral do Major Anacleto, que graças a ele ganha a eleição. Laio, como também é conhecido, reconcilia-se com Maria Rita no final do conto. A volta do marido pródigo retrata a volta de Lalino Salatiel à sua terra. Lalino é um malandro que deixou a esposa e fugiu para o Rio de Janeiro, e se arrependeu. Sua trajetória para se redimir com sua esposa e com o povo da sua cidade, a busca de redenção e a superação dos erros do passado, o tornam um herói admirável. A história se passa durante um surto de malária no Val de Sarapalha. Os protagonistas são os primos moribundos Ribeiro e Argemiro. Os dois estão solitários na região, já que parte da população morrera e os demais fugiram. Ribeiro, percebendo que seu fim está próximo, lamenta a fuga de Luísa, sua esposa, que o trocou por um boiadeiro. Argemiro, ao contemplar a iminência da morte e desejando ter a consciência tranquila, confessa o interesse que tinha pela esposa do primo. Ribeiro reage à confissão de forma agressiva e expulsa Argemiro de suas terras, e este acaba por morrer no caminho para longe dali. Ambos os primos são covardes, Ribeiro por não partir em busca da amada e Argemiro por não confessar o que sentia por ela antes do boiadeiro aparecer. A tentativa de confessar o que sentia pela esposa do primo e tranquilizar-se diante da morte é o que torna Argemiro um personagem um pouco mais digno. Porém, diferente de outras figuras, esse acaba sem alcançar uma redenção plena. Turíbio flagra sua mulher Silvana com um amante, que é o ex-militar Cassiano Gomes. Turíbio, nesse tempo, arma um plano para vingar sua honra, mas ele, quando vai executar o plano, acaba se confundindo e matando um homem errado. Ele mata o irmão de Cassiano. Cassiano, então, começa a perseguição a Turíbio. Turíbio foge para o sertão.
Nessa disputa de caça e caçador, eles não se encontram quase nenhuma vez. Cassiano acaba parando em um vilarejo chamado Mosquito. Acaba adoecendo neste vilarejo e ele conhece Tintim 21, um garoto frágil e fraco. Ele acaba ajudando financeiramente esse garoto. Nesse tempo, Turíbio decide ir a São Paulo, ganhar a vida. Cassiano vem a falecer, mas faz Tintim 21 prometer que vai matar Turíbio. Pois ocorre que quando Turíbio volta de São Paulo, encontra um camarada meio quilo de gente. Eles começam a cavalgar juntos. Esse camarada magrelo era Tintim, que acabou matando Turíbio com um tiro de garrucha no rosto. No conto, os três personagens Turubilo, Cassiano e 21 apresentam um caráter heróico onde buscam vingar sua honra, outro vingar o irmão e 21 promete seguir adiante com a vingança de Cassiano. A procura da vingança os transforma em mitos do sertão, e o heroísmo do sertanejo em busca de justiça com as próprias mãos apresenta-se em todos eles. O conto Minha Gente, narrado por um inspetor escolar, tem como espaço principal a fazenda do tio Emílio. Lá, o narrador reencontra a prima Maria Irma, namorada de infância, e tenta retomar a aventura amorosa. A moça consegue fazer com que a atenção de seu primo seja atraída para sua amiga Armando, noiva de Ramiro, rapaz pretendido por ela. Maria consegue fazer com que Armanda se interesse pelo narrador, deixando Ramiro viver para ela, terminando a história com um duplo casamento. O conto São Marcos, narrado por José, relata suas zombarias ao feiticeiro João Mangô. José recita por zombaria as orações de São Marcos e é repreendido por banalizar uma prece tão poderosa. Certo dia, José fica cego. Perdido e desesperado, recita a oração de São Marcos. Guiando-se pela audição e pelo olfato, descobre o caminho certo para a cafoa de João Mangô. Irado, tenta estrangular o feiticeiro e, ao retomar a visão, percebe que o negro havia colocado uma venda nos olhos de um retrato seu, para vingar-se das constantes zombarias. Manuel Fulô, falastrão que se faz de valente, é dono de uma mula cobiçada pelo feiticeiro Antônico das Pedras Águas. Enquanto o protagonista se gaba de pretensas valentias, o verdadeiro valentão Targino aparece e anuncia que dormirá com sua noiva e o desafia para o duelo. Desesperado, Manuel recebe a visita do feiticeiro, que promete fechar-lhe o corpo em troca da mula. Após o trato, há o duelo entre os dois personagens. O feitiço parece funcionar e Manuel vence Targino. Mais uma vez, a história do malandro que precisa defender a honra que lhe resta, e utiliza os meios necessários para isso e torna-se melhor, moldado e honroso. A história ela se passa no interior de Minas Gerais, assim como nos outros, e um carro, ele era puxado por bois e fazia o seu caminho com um Tiãozinho, um menino que ele é retratado como um menino muito triste. Ele estava guiando o carro. O pai do garotinho, ele tinha falecido e o seu corpo ele estava sendo carregado sobre uma carga de rapaduras. O carreiro que maltratava muitos bois era o carinha lá chamado Agenor Soronho, um homem que se engraçava com a mãe do Tiãozinho e que provavelmente ia ser o seu padrasto. Os bois eles acabam percebendo que a Agenor começa a dormir, assim como o Tiãozinho, que anda como sonâmbulo. O boi capitão ele começa a incorporar os pensamentos do menino, dizendo que poderia vingar o seu pai, assim derrubando a Agenor do carro. Todos os bois eles acabam combinando e fazem uma manobra muito rápida que derruba o Soronho. Ele cai e a roda ela passa por cima do seu pescoço. A história conta sobre o Nhô Augusto, o Augusto Matraga, que é um dos caras mais ricos e importantes da região de Murici, perto do norte de Minas, que tem uma filha e uma esposa e muito poder político e econômico. Porém, ele não dava valor para sua família, não dava atenção para sua esposa, chamada de Honorá, e ele não se importava.
Até que chega um dia que a esposa dele resolve sair de casa com um outro homem chamado Ovídio e leva também a sua filha. Quando ele sabe disso, ele se enfurece, mas antes que ele possa fazer alguma coisa, ele acaba caindo numa emboscada feita pelos seus próprios capangas. Os capangas eles acabam espancando em Augusto até ele quase morrer. Ele acaba se atirando de um penhasco depois disso, e ele é encontrado por um casal de pretos velhos. É assim que é denominado no livro. Onde a mulher ela se chamava Quitéria e o homem Serapião. Eles já eram realmente um pouco de idade. Ele acaba se convertendo realmente, rezando, e ele se arrepende de tudo que ele fazia. Ele acaba tendo ideia de tudo que ele já fez, toda a maldade que ele já fez. E ele muda todos os seus atos perante a sua nova vida. A partir daí, ele começa a trabalhar, ajudar todas as pessoas. E num determinado dia lá, surge um bando que junto com Joãozinho Bem-Bem. Esse grupo ele vai ali para pedir abrigo. E a partir daí, ele começa uma amizade com o Joãozinho. Num determinado momento, ele dá um tilt na cabeça dele em que ele acha que agora chegou a hora e a vez dele. Ele parte em viagem em cima de um jumento e depois de determinado tempo ele avista o Joãozinho novamente e ele tá numa casa ameaçando uma família de morte. Daí ele chega lá, ele pergunta o porquê que ele estava ameaçando e daí o Joãozinho explica pra ele que a família era de um assassino que fugiu, e a partir daí o Augusto ele não concorda com o que tá acontecendo, e a partir daí ele entra num duelo junto com o seu amigo. Mas mesmo assim eles não deixam de ser amigos, mas eles começam a brigar. E ele começa a defender a família. A partir daí os dois eles morrem. Primeiro o Joãozinho ele morre. E depois o Augusto ele acaba morrendo. E a partir daí ele é conhecido como uma figura em que salvou as pessoas ali de uma tragédia. E que ele realmente encontrou a sua hora e a sua vez. Os aspectos que transformam alguma figura em herói no sertão podem parecer muito semelhantes ao serem comparados com os mitos populares de outras regiões, o que torna possível traçar paralelos entre os heróis do livro e algumas figuras reais da atualidade.